Vamos dar uma recapitulada rapidinho aqui pra quem estiver entrando. Essa live vai ficar gravada. Eu tô aqui com a minha filha, a Mari Couto. Hoje eu soltei um vídeo no meu canal, gravado com a minha filha, que foi explicando sobre o Stop Loss e o Take Profit, né? Que é o limitador de prejuízo, o limitador de lucro e também o break-even, que a gente chama, do nome daquilo que você trabalha no 0 a 0 é break-even. Quando a pessoa falar na live, já coloquei no break-even, já vai saber que ela colocou no 0 a 0. Ela não perde mais, entendeu? Sim, tem que ficar anotando todas essas nomenclaturas pra não esquecer. Como o negócio vem dos Estados Unidos, a maioria das coisas, então o brasileiro sabe como é, né? Vai misturando ali, criando uns Uhum. nomes meio inglês, meio brasileiro, né? Sei bem, acontece muito no mundo dos games também. Sim. Então vamos recapitular rapidinho aí agora o que a gente aprendeu até aqui. Primeiro passo é você se cadastrar numa corretora. Por que uma corretora? Eu não posso ir lá e comprar direto na onde? Quando você compra uma banana na feira, tá comprando de um intermediário. Alguém foi lá no Ceasa, né? Pegou essa banana e trouxe lá pra feira e você comprou do intermediário. Tá comprando da fonte. No caso da Bolsa de Valores, não dá pra você ir lá na Apple e falar, eu quero comprar um pedaço da sua empresa. Então a E Apple depois vender ainda. então a Apple vai fazer o quê? Ela vai vender um pedaço da empresa dela, é exatamente isso. A Apple vai lá e vai vender um pedaço da empresa dela para sócios. Só que quem vai fazer essa venda? As corretoras. Ela vai pegar aquele pedaço da Apple e vai oferecer para quem quer comprar. Quem quer comprar aqui um pedacinho da Apple? Aí a Duda compra um pedaço, outro cara compra um pedaço. Aí essa primeira venda, o dinheiro vai pro bolso lá da Apple. Tá, e por que a gente continua comprando e vendendo? Porque você não vai estar comprando mais da Apple. Vamos supor que a Duda comprou a Apple, só que a Apple se valorizou e a Duda agora quer realizar um lucro. Ela quer pegar o dinheiro. Então ela vai vender para outro CPF. Então aí vai começar uma negociação que a gente chama de mercado secundário, que é os próprios donos dos pedaços das empresas vendendo um para os outros. E aí a gente usa o gráfico para quê? Para entender essa troca que rola de um investidor para o outro. E como é vários investidores no mundo inteiro, então tem um chinês querendo vender, tem um americano querendo comprar e essa troca fica rolando 24 horas por dia aí na maioria das vezes. E aí o gráfico dá um visual aí. Aí eu não vou voltar nessa explicação, né? Tem os vídeos lá no canal da Mari, na ordem. Pra que um gráfico? Por que um gráfico? Tá nos primeiros vídeos, inclusive. Nesse vídeo, a gente não vai falar sobre tipos de ativos. Que no caso, a gente chama de ativo, né? Você tá investindo ali no ativo. E tem vários tipos de ativo. Por exemplo, o ouro cotado em dólar, que é o SHAU USD. Então, você vai ter que aprender também as nomenclaturas. Então, o SHAU é ouro e o USD é o dólar. Então, o ouro cotado em dólar. Sim. Né? Ela é uma commodity. Então ela é diferente de uma ação. Ela é diferente de um índice, que é o Nasdaq. O Nasdaq é como se fosse um fundo de investimento com 100 ações dentro. Então o Nasdaq você está investindo na média de 100 ações. No Dow Jones, Certo. que é outro índice, você está investindo na média de 30 ações. Então depois a gente pode estudar a história, o que é o Nasdaq, o que é o Dow Jones. Alguém criou esse índice e ele escolheu uma cesta de ações e vai medir a média dessas ações. No caso do Nasdaq, ele tem 54% das suas ações de tecnologia. Então, meio que o Nasdaq mede como que tá as ações de tecnologia, já que metade dele é de tecnologia. Se o Nasdaq estiver subindo, você já entende que Facebook, Amazon, Google, né, Instagram, enfim, essas empresas estão se valorizando, entendeu? Sim. Então é como se quando você aperta o botão de comprar o Nasdaq, você tá comprando 100 ações de uma vez. Como se você comprasse uma cesta Eu fechada. imagino que isso é mais difícil de, sei lá, de entender talvez o gráfico. Não sei, talvez seja coisa da minha cabeça, mas Não, o gráfico parece sempre mais vai ser a mesma complicado. coisa, entendeu? Não, mas ué, quando você pensa numa empresa só, você consegue É mais fácil. entender. Agora, quando você pensa em várias e aí fazer a média de todas elas, é muito mais difícil, né? É mais difícil. É por isso que a gente vai entrar depois nisso, né? É que a ideia de você ter um índice Nasdaq é que você quer investir numa coisa com menos risco. Concorda comigo que, assim, eu adivinhar qual ação vai subir é mais difícil do que eu comprar as melhores dos Estados Unidos? Sim. Então, assim, a É tendência tipo é que um essas combo, né? melhores vão subir no longo prazo. Então, meio que você diminui o risco comprando todas. Então, eu vou lá e vou comprar as 100 maiores ações dos Estados Unidos. Então, você meio que dorme tranquilo. Mesmo que alguma ali fique ruim, A- com várias ficando boa, fica Vai uma puxar a média média, ok vai ali. ficar uma média equilibrada. Então, a ação vai andar às vezes de lado, cair um pouquinho, mas a tendência é subir. Você Sim. acredita na economia dos Estados Unidos para os próximos anos, por exemplo. E você comprar uma ação sozinha, pode correr um risco dessa ação específica ter uma crise e cair muito. E você perderia muito. Enfim, é isso. Então, a gente não vai estar nesse detalhe de tipo de ativo. Tem o Bitcoin, que é uma criptomoeda. Então, cada ativo você vai ter que investir com um pensamento diferente. Então, o pessoal aqui no YouTube, eu não estou criticando o trabalho de ninguém, tem a falsa ideia de que, não, gráfico é tudo igual. Não tem como ser tudo igual, porque o Bitcoin é muito diferente de uma ação da Apple. Concorda comigo? O Bitcoin pode subir Eu comentei sobre 20% em isso. um dia. A ação da Apple é muito difícil isso acontecer. Porque eu
estava aqui treinando na minha conta demo, né, e aí eu fiquei mais no Bitcoin, assim, e é uma coisa meio louca, né, vai pra cima, vai pra baixo. E aí quando eu entrei no da Apple só pra dar uma olhada, eu nem cheguei a operar nela, era uma coisa meio parada, assim, meio reta, né, era meio difícil de prever o que poderia acontecer ou de tentar criar alguma lógica. Então, já que eu dei uma introdução, a gente só vai focar por enquanto em 2 tipos de ativo, que é o Bitcoin e um pouquinho lá do XAUSD, que é o ouro. Pra muita gente isso é normal, mas pra quem tá começando, o medo da pessoa é perder dinheiro. Quando a pessoa fala pra ela: "Ah, você tem que investir, porque investir é importante", não falam isso aí na internet? "Ah, por que que não investe, não pensa no futuro, e nunca vai ter liberdade financeira", não é? Sim, E não é que as pessoas não querem investir. Eu que tô todo dia com as pessoas, ouvindo depoimento delas, não é que as pessoas são burras e não querem investir. Tem 2 problemas aí. Número 1, que elas não têm dinheiro mesmo pra investir sobrando, né. E mesmo que sim, tivesse, é o principal. é, elas têm medo de perder o pouco que tem. Então ela pensa assim: "Pô, eu vou comprar Bitcoin e se o meu dinheiro perder tudo?". Só que daí, o conteúdo que é feito na internet, que é pra viralizar, é um conteúdo raso e que passa uma falsa ideia de que você tem que ser um gênio e vai achar uma estratégia miraculosa e vai ficar rico. E eu não culpo, porque se o cara fizer um conteúdo chato, denso, com matemática, ele não viraliza. E não ganha dinheiro. Ninguém quer estar aqui pra não ganhar dinheiro, né? Por quê? Porque parece que é difícil. Quando a Duda começou, ela pensou: "Pô, isso aí é muito difícil". Não é que é difícil, é que tem muitos detalhes. Sim, É fácil, porém, cada etapa tem um detalhezinho. É o tipo de ativo, o stop, o gain, instalar a plataforma, que é o intermediário, a corretora. Então são coisas fáceis, porém são muitos detalhes. E aí demora até a pessoa se acostumar, né? é como qualquer coisa, você depois que você aprende, se torna algo fácil, né, tipo andar de bicicleta, mas no começo você tem que ter um pouco de dedicação ali para aprender tudo, né. Olha só a ferramenta que a gente utiliza aqui, né, tem um monte de botões aqui em cima, tem um monte de coisa escrita, de sabe, de abas que eu ainda nem sei todas, e até você aprender tudo isso, você vai precisar de dedicação, não só isso, mas como as técnicas, a ler o gráfico, a aprender a ver notícia, tudo isso. Mas depois que você aprende, se torna algo que é natural, tipo assim, né, eu acredito que meu pai hoje em dia nem pensa na hora de clicar em alguma coisinha aqui em cima, ele já sabe o que é tudo. Sim. Então, você tem ali, ó, no canto superior esquerdo, um quadrado ali, ó, né, que fica entre azul e vermelho ali, né. Por que que fica trocando de cor aquilo ali? Porque quando a vela sobe um pouco, fica azul, quando a vela cai um pouco, fica vermelho ali. Ali acompanhando a variação da alta e baixa ali da valorização do ativo. Aí no meio, vocês veem que tem um número ali com vírgula, né, 0,01, né. Aquilo ali é o quanto você vai comprar daquele ativo, porque dá pra comprar fracionado. No Brasil também dá. Só que nos Estados Unidos, a fracionamento é menor do que um. No Brasil, não, só pode comprar uma ação da Petrobras. Nos Estados Unidos, você consegue comprar um centésimo da Apple. Porque como as ações da Apple, pô, vou dar um exemplo da ação da Apple, que é uma ação de US$ 200, então, para alguém que vai começar, fica pesado, né? Comprar uma única ação por US$ 200. Como no Brasil as ações é R$ 20, R$ 30, então não precisa fracionar, né? Então, Sim. então aí você tem um fracionamento até por 100. Então se você for comprar um ativo e você colocar ali 0,01, seria como se você estivesse comprando um centésimo daquele ativo. Então olha ali, quanto que tá o Bitcoin agora, filha? Tá 114.000, quase 115. Tá. 114.997. Tá, vamos arredondar para 114 mil para facilitar a matemática. Então, se o Bitcoin tá 114 mil e eu vou comprar 0,01 de Bitcoin, eu tô comprando um centésimo. Então, eu tô comprando US$ 1.140 de Bitcoin. Então, na prática, é isso mesmo. 1.140. É que tem muita gente que tá aqui nesse mercado, eu tava conversando nos bastidores com a minha filha. O cara entra e deposita US$ 100 e ele consegue comprar 0,01 de Bitcoin. E aí ele não entende que aquela operação que ele fez custou, na verdade, US$ 1.140. E como ele consegue comprar com US$ 100? Porque a corretora oferece o que a gente chama de alavancagem. É tipo um crédito para você comprar mais ativos sem ter o dinheiro todo. E aí, qual que é a garantia da corretora? Você só pode perder o dinheiro que você pôs. Então, se aquele ativo tiver uma variação dos US$ 100 para baixo, você perde todo o seu dinheiro, o seu 100. Então a corretora te ajuda a comprar o ativo inteiro, porém você só pode entrar no prejuízo do dinheiro que você depositou. Então nem a corretora perde e você sabendo como funciona a regra do jogo, você usa essa alavancagem ao seu favor ou não. Pô, mas eu sou obrigado a usar alavancagem? Outra coisa também que tem gente que tem 5 anos de investimento e não sabe. Não, você não é obrigado. Na hora que você vai abrir a conta, você escolhe uma alavancagem.
É como se você falasse pro banco assim: eu quero um cartão de crédito com 10 mil reais de limite. E o banco te dá. Agora, se você vai usar o limite, é com você, não é? Então a corretora, ela te dá uma alavancagem até 500 vezes o seu dinheiro. É igual uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem um cartão de 10 mil. Ele tá alavancado em 10 vezes, né? Uhum. A alavancagem é isso. Ele tem um poder de compra de 10 mil, porém ele ganha 1.000. Aí na corretora, o cara que pôs $100, ele tem uma alavancagem até 500, mas ele só tem 100. Então, se ele usar, ele vai ter que pagar a corretora de volta, né? Ele vai ficar devedor. Ah, então se eu perder na bolsa aí, eu vou ficar devendo pra corretora? Não. Você vai ficar devedor do dinheiro que você depositou. Se a sua operação for positiva, você vai realizar o lucro e aí ela pega lá aquele empréstimo e volta o limite pro cartão. É como se você tivesse pagado a fatura. Se você ficar negativo, a corretora vai tirar do seu dinheiro do depósito para pagar lá a fatura. Tá, eu tenho uma pergunta. Tem como a gente usar a alavancagem com stop? Tem. Na verdade, você usa a alavancagem com stop. Por exemplo, eu não preciso de 1.000. Sem ser o próprio da corretora, né? Tá, calma. Você tá certinha. Se eu preciso de $1.140 para comprar 0,01 de Bitcoin e eu consigo comprar com $100, se você apertar o botão, você tá alavancada, correto? Em quantas vezes você tá alavancada? 10 vezes. Porque se precisar de 1.140 e você tem $100, mais ou menos você tá alavancado em 10, 11 vezes. Entendeu? Então tá vendo que a alavancagem tá no seu controle? Pô, eu quero uma alavancagem só de 5 vezes. Você deposita $500 e compra 0,01 de Bitcoin. Você vai estar alavancado em 5 vezes. Entendeu? Sim. Aí agora, respondendo a sua pergunta. Se eu comprar um 0,01 de Bitcoin que precisaria de $1.140 com $100 e eu tô alavancado em 10 vezes, se você pôr o stop que você só quer perder $10, tá lá o stop. A hora que bater $10 negativo, realiza o prejuízo. Se bater $10 positivo, realiza o lucro. Então, a alavancagem, ela só vai ser bem utilizada se você tiver um limite de prejuízo. Porque daí, independente de quanta alavancagem você tá usando, você escolheu perder $10, vai perder só 10. O problema é que as Perfeito. pessoas perdem dinheiro na bolsa é porque elas usam a alavancagem e não põe stop. Aí é o Sim. seguinte, o stop que a gente brinca na live é o quê? O stop é a conta. É o dinheiro todo. Aí ela entra meio que num cassino. Se ela acertar, ganha muito. Se errar, perde tudo. Porque se não tem stop, Sim. o limite do prejuízo é a conta inteira. E aí quando você... Ah, Del, e se eu comprasse... Eu fazer igual você falou, comprar e eu começar a ficar negativo? A hora que você perder metade do seu dinheiro, não perder, ficar negativo metade do seu dinheiro, a corretora já te stopa antes. Então, por exemplo, quando você ficar $51 negativo, a corretora vai fechar aquela posição sua, realizar o seu prejuízo, e aí você vai ficar com $49 na conta. Pô, por que a corretora faz isso se eu tenho $100? Por que ela não deixa eu perder os $100 todo? Uma que é uma medida de segurança, lei e tal, porque assim, a corretora entende que alguém que tá perdendo 50% do seu patrimônio tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, na cabeça da corretora e de quem fez a lei, ela cortou o seu prejuízo pelo menos na metade pra sobrar metade. Ela entende que ou você tá maluco, ou você fez ou tem acontecendo alguma coisa. Você convulsionou aí na frente do computador, porque não é normal alguém entrar em alguma coisa, arriscar pra perder 100%. Sim. Então ela vai te estopar antes. Esse é um primeiro motivo. Questões de lei e outras coisas, ela vai te estopar com 51%. Né? Tem corretora que varia um pouco, mas na média é 51%. Outra também que é o seguinte: vamos supor que o Bitcoin começa a cair muito rápido. E o Bitcoin é um ativo que quando cai 20, 30% assim em uma hora. Só que como tem milhares de contas ligadas na corretora, às vezes passa um pouco do dinheiro que você tem. Então vamos supor que o Bitcoin tá caindo e você tem $100 e te estopou com 101. A corretora ia ficar com $1 de prejuízo, mas põe isso em 1 milhão de clientes. Então para ela não correr o risco de às vezes o gráfico andar tão rápido que não dá tempo do algoritmo da corretora estopar todo mundo, ela começa a estopar você um pouco antes, para você nunca ficar devendo para ela. Sim. Então primeiro você vai poder estopar 51% dos $100. Aí se você comprar de novo, aí você vai poder estopar 50% dos 49. Então, pra você quebrar, nem se você quiser, dá pra ser de uma vez. Até isso a corretora vai te impedir de fazer uma loucura. Eu quero jogar fogo no meu dinheiro. Vai fazer, mas vai dar trabalho. Vai ter que abrir um monte de ordem aí, entendeu? Até pra você botar Entendi. fogo no seu dinheiro, eles ainda vão brigar pra você não botar. Entendeu? Que a gente chama de travas aí, né? Tem gente que acha ruim isso ainda, hein, filha? É, né? Porque é aquilo. Tem gente que quer acreditar que vai chegar lá embaixo e depois vai subir, né? É isso. E aí, na último vídeo, a Duda fez uma operação de compra e colocou o stop e o take. Vamos fazer um exemplo aqui, filha? Você tá no gráfico de 15 minutos, né? A gente não falou de tempos gráficos ainda, pessoal. Então vai ter muita coisa que o pessoal pode ter dúvida aqui, ela própria. A gente estamos adiantando um pouco só pra ter essa troca aqui, mas nem era pra estar nessa fase aqui. Pra ter uma dinâmica, Que a gente tá ansioso. para ela não ficar muito tempo na teoria. Ainda tinha que falar de tempos gráficos, fractais, um monte de coisa
coisa complexa. Eu falei o básico, que cada tempo gráfico equivale ao tempo das velas, né? Sim. Então, cada barrinha dessa, ela representa um período de negociação, onde os negociadores vão decidir se aquele preço vai terminar em alta ou em queda naquele período. Você coloca no gráfico de 15 minutos, cada barrinha dessa tem 15 minutos. Nos próximos 15 minutos, eles vão comprar e vender, trocar entre si e ver se esse preço desse ativo vai fechar positivo ou negativo nos próximos 15 minutos. E aí você vai escolher negociar nesse tempo. A maioria da escolha do tempo é um erro, mas eu tenho que concordar. É baseado no dinheiro que você tem. Porque assim, se você for negociar o gráfico de 1 hora, você concorda comigo que as barras são maiores lá, né? Sim. Quantos pontos andam, né? Que é 1 hora de negociação. Então, Sim. se você for negociar num gráfico de 1 hora, na hora que você colocar o limite de prejuízo, ele vai ficar caro. Vai proteger o seu investimento embaixo de uma sequência de velas de 1 hora. Então, infelizmente, a escolha do tempo gráfico acaba sendo feita pelo poder aquisitivo. E não porque é melhor ou pior. Isso é um problema. Porque se você decide investir não porque aquilo é bom, mas sim porque é o que cabe no meu bolso, concorda comigo que a probabilidade de você fazer uma escolha ruim é grande, Sim. Você né? não tá conseguindo ficar 100% racional dentro das opções de escolha. Então por isso que você vai ver muito em canais do YouTube, lives, o pessoal operando gráfico de 15 minutos, 5 e 1 minuto. É porque é o melhor? Não necessariamente. Mas é porque é onde cabe o bolso da galera. Porque para operar um gráfico de acima de 15 minutos, daria no mínimo aí, na minha opinião, qualquer ativo. No mínimo, assim, pra ser seguro, $500. Pra uma pessoa começar com Certo. $500 no Brasil, dá quase R$ 3.000. É mais É complicado, mais né? complicado. Então o cara faz o quê? Arruma quinhentinho, bota $100, e aí a única coisa que sobra pra ele é dos 5 minutos, 1 minuto e forçando a barra 15. Que é onde se ele errar a previsão dele, ele perde um dinheiro que mantém ele vivo pra próxima. Então já começa o erro por aí. Entendi. Você escolheu o tempo gráfico pelo dinheiro e não porque você testou e viu que aquele tempo gráfico realmente é bom pra sua estratégia. Porque o certo seria, esquece o dinheiro, e aí você vai aprender algumas estratégias, ver o seu próprio perfil. Às vezes a pessoa prefere um gráfico maior porque ela gosta de um negócio mais lento pra dar mais tempo pra ela pensar. Tem gente que já tá acostumada com a velocidade e quer um gráfico menor porque ela performance melhor, porque ela tem velocidade de raciocínio. Então o primeiro passo, a primeira escolha deveria ser baseado no seu autoconhecimento. O que eu me Ok. adaptei melhor? Eu prefiro uma coisa mais rápida, porque eu penso rápido e eu não tenho dificuldade em decidir no curto prazo, ou não, eu sou um cara meio lerdo, eu vou um gráfico maior, porque daí até aquela barra de 1 hora fechar, eu tenho 1 hora pra ver se eu vou comprar ou vender. Então tá vendo que não existe o melhor ou o pior? Sim. É uma questão de que primeiro você tem que testar um pouco de tudo, ver o que bateu mais com o seu psicológico, com como você é, com autoconhecimento aí no caso, né? Dando uma gola de coach aqui. E aí você vai fazer a primeira escolha. Pô, eu vou escolher esse tempo gráfico porque eu me senti mais tranquilo, eu bateu mais com quem eu sou. Então, a primeira escolha é essa. Aí depois que você fez a escolha do tempo gráfico, você vai adotar uma estratégia e vai fazer uma operação numa conta demonstrativa e ver quanto que custa pra operar nesse tempo gráfico. Aí você vai chegar no valor. Você vai falar, pô, cada vez que eu erro, eu perco $10. Eu vou arriscar 1% do meu capital por operação, então $10 seria 1% de 1.000, não é? $10 é 1% de 1.000. Então a pessoa já sabe que ela precisa de quanto pra começar a investir nesse tempo gráfico com esse stop de $10? 1.000. Só que ela só tem $100. O que ela vai tentar pegar emprestado uma estratégia de alguém que opera gráfico de 1 minuto? E ela vai tentar se adaptar na marra, porque ela só tem $100. E aí, entendeu? Então ela vai. Por isso que todo mundo se força a ser o que a gente chama de scalper. O que é scalper? É aquele cara que opera gráfico pequeno com operações muito rápidas e curtas, porque o stop é barato. Então, essa é a sua ideia toda de coach, onde você tem que se conhecer e definir o gráfico que você vai operar baseado no que vai te deixar menos ansioso e tudo mais, é algo que só funciona para quem tem o dinheiro que dá o poder de escolha para ela. Entendeu? Por isso que uma Ok. pesquisa que eu puxei aí, não tenho fonte ainda nem nada, mas vou arrumar. Geralmente, quem tá certo de cara nesse negócio, de tudo na vida, na verdade, vamos falar a verdade, né? É o classe média. Porque ele tem um certo poder de escolha. Ele pode escolher entre eu vou no 5, eu vou no 1, eu vou numa hora, porque em média ali ele tem $1.000, R$ 5.000. Então ele já vai fazer uma escolha livre de pensar com o bolso. Então, pra quem não tem grana, eu procurei uma corretora que pudesse possibilitar a pessoa que não tem dinheiro a operar igual a quem tem. Que é o quê? A conta Sente, da corretora Vantage aí que a gente tá operando aqui, que é parceira do canal, inclusive. O link tá na descrição aí pra quem quiser. E é assim que se faz marketing. Então, e aí, essa conta Ensinei. Sente possibilita o cara com $100 operar igual um cara com 10.000. Porque se você depositar $100 nessa conta, vai virar 10.000 cent. Então você vai Sim. operar idêntico a quem tem 10.000. Essa conta, tipo assim, explodiu minha cabeça quando eu fiquei sabendo da existência dela. É.
Porque vai aparecer 10 mil lá, inclusive. Por exemplo, você não tá vendo 10 mil aí? Sim, que inclusive, para quem não sabe, essa aqui é a minha conta demonstrativa, né, por isso que tá com esse valor todo aí. Essa conta aí, você não tá vendo o valor 10 mil? Não é confortável apertar o botão em cima do 10 mil? É muito Sim, confortável, né? é de boa. É, porque quando você aperta o botão, você vê negativo $1 e você olha pro saldo 10 mil, pô, você fica É. tranquila. Então, na hora que a gente for pra conta Centes, essa semana que vem, pessoal, a gente vai fazer o vídeo ela depositando o primeiro depósito na corretora. E ela vai ter uma conta de 10 mil cent. Então, quando ela logar na outra conta, ela vai ver 10 mil igual ela tá vendo agora. Então, tipo, você tá entendendo que não vai mudar nada do que você fez aí pra conta Centes? Sim. Porque você vai apertar em cima de 10 mil de novo. Só que é $10 cent, que no caso é $100. Ah, Del, mas aí não vai ganhar em cima de 10 mil. Você tem 10 mil? O cara depositou $100. O fato de ter 10 mil é uma questão psicológica. Igual a Duda, ela tá treinando uma conta demonstrativa de 10 mil. Quando ela for pra conta cent e ver os mesmos 10 mil, não vai dar praticamente na mesma. Ela vai sentir a diferença quando ela for sacar. Porque daí o lucro dela aqui, aparentemente ela ganhou 1.000, ela vai estar ganhando 100. Na verdade, 10, entendeu? Sim. Então, quando ela ganhar 1.000 na conta Cent, ela vai estar ganhando $10 no real quando ela for sacar. Mas Tem que isso é estar 10% de 100. Tem tudo isso, entendeu? Então, É, assim, é que nem a gente falou na última live, você focar na porcentagem ajuda muito, porque se você considera assim, eu tô ganhando tantos por cento do que eu coloquei de dinheiro, se você fala assim, ganhei 10%, você tem que ficar feliz, não importa o que foi, você conseguiu fazer o seu dinheiro crescer do nada para 10% a mais. E se você só tinha aquilo de dinheiro, vai fazer o quê, velho? Tem que fazer mais dinheiro para colocar mais e virar mais. Mas aí até então, eu até faço não tem o comparativo. que fazer. Um tiozinho que tá na praia agora tem uma casa de aluguel de R$ 500 mil, hein? R$ 500 mil. Quantos meses esse tiozinho vai demorar pra fazer 10% do R$ 500 mil que é essa casa de aluguel? Muito tempo. Uma casa de meio milhão, dependendo muito, ele aluga aí por R$ 1.500. O cara tem uma casa de meio milhão, ou seja, tem R$ 500 mil parado e vai gerar pra ele 1.500 em um mês. Uma pessoa aqui com 10 mil, ela consegue fazer esse 1.500. 10 mil, o cara tem meio milhão pra fazer 1.500. Tem gente aqui que com 10 mil faz os 1.500. E às vezes em menos tempo do que um mês, Não, né? bem Que o menos aluguel é uma tempo. vez por mês. Então é isso que a pessoa não se liga. Pô, se o cara tem R$ 15 mil e fizer 10% no mês, dá 1.500, não dá? Então com R$ 15 mil, o cara fez o que o tiozinho teve que deixar meio milhão pra ganhar. Então é essa lógica que as pessoas não entendem. Então as pessoas acham um pouco aqui, inclusive, filha. Quando você fala que fez 10% ao mês aqui, as pessoas tratam você como se você fosse um lixo aqui na internet, no mundo do trade. O problema é que, igual eu falei, a pessoa deposita $100. Ela vai operar aqui o day trade o mês inteiro e vai ganhar $10, concorda comigo? E aí é um pouco desanimador pro sonhador que quer ficar milionário na internet, pô, $100 e ganhar R$ 50 em um mês. Ele vai falar, pô, Del, mas como eu vou viver disso? Mas você conhece alguém que consegue viver com $100 investido em alguma coisa? Então, assim, é loucura alguém fazer uma pergunta No dessa. começo, a ideia não é você viver disso, é você construir o patrimônio, você criar a camada de gordura. Porque quem é rico já tem a camada de gordura desde que nasceu ali, né? Sim. E Você vai. aí É o sobe. primeiro tijolinho da empresa, né? Pois é, vai ter que construir. É que nem você fez uma comparação da última live falando sobre quem investe na bolsa é como se fosse uma versão empreendedora e quem investe na renda fixa é como se fosse um CLT. Por quê? Você é como se você estivesse realmente empreendendo aqui. Então, você tem que ter um trabalho. Quando você abre uma empresa, ela não é o McDonald's no dia que você abriu ela. Você tem que ir lá, um dia de cada vez, abre, faz um pouquinho, até ela crescer, criar um tamanho onde ela vai te dar retorno sem você fazer nada e ficar lá na sua casa. Sim. Mas enquanto isso não acontecer, você tem que criar essa camada de gordura. E esse momento inicial é para isso acontecer. Você não vai criar uma conta na corretora, investir lá e ficar milionário no dia seguinte. Não existe isso. Se alguém quiser falar para você, você vai ficar milionário no dia seguinte fazendo isso aqui, é golpe 100% das vezes. Sim. Nem tanto, mas o problema aqui é com uma questão cultural, porque assim, eu vou dar um exemplo que você viu na sua casa. A sua mãe já trabalhou com roupa, a amiga dela teve loja de roupa. E você chegar pra qualquer brasileiro e falar assim, ó, tô largando emprego porque eu vou abrir meu próprio negócio. E a pessoa abre uma loja de roupa. No mínimo, ela vai ter que pôr entre 50 e 100 mil reais pra talvez abrir uma loja de roupa, dependendo do lugar. Tem luva, um monte de coisa. Então ela deixou preço 100 mil. Fora os 100 mil, essa pessoa vai ter que acordar todo dia, ir pra essa loja e ficar lá parada esperando o cliente chegar por 9 horas da vida dela. Fora que ela vai ter que olhar a caixa, olhar tendência, olhar novas modas, e comprar as mercadorias, achar fornecedor, tudo isso, fora os 100 mil. Pra Por muito talvez, tempo ainda. se ela der muita sorte, ganhar 10 mil por mês, hein? Mas assim, o negócio tem que dar muito certo pra ela ganhar 10 mil por mês. E aí a pessoa põe mil reais aqui e faz 100 reais em um mês, ou põe 10 mil e faz 1.000, e acha pouco. Pô, ela põe 10 mil aqui em um mês,
sentada na cadeira da casa dela, ela faz R$ 1.000 em cima de 10.000 e as pessoas estão achando pouco, filha. E sabe o que é pior? Se você faz uma regrinha de 3 básica comparando com qualquer outro método de ganhar dinheiro, não faz sentido você dizer assim: "Não vale a pena esses $50, esses $100 que eu tô fazendo de renda". Você só tem que continuar, Porque uma hora que o todos dinheiro os dias, cresce, igual a a sua loja. porcentagem, o 10, 5% em cima do dinheiro muito, vai vir uma hora o dinheiro cresce, Sim, a entendeu? porcentagem é sempre em cima do dinheiro que você tem, então se você aumenta o seu patrimônio, você aumenta também seu lucro, Sim. essa é a lógica. Depois dessa sessão Pablo Marçal aqui, vamos agora falar um pouquinho de gráfico aqui. Então, entendendo o que a gente quer buscar, a gente tem que criar um plano de trade e um plano de objetivo. Uma vez um pastor da igreja que eu tava falou: quem não sabe, quem não tem um objetivo não tá indo pra lugar nenhum, né? Quando você faz o primeiro depósito na corretora, que a gente vai fazer semana que vem o dela aqui, vai depositar $100. Então tá, qual que é o primeiro objetivo? O primeiro objetivo não vai ser ganhar 10%. O primeiro objetivo vai ser pelo menos empatar. Então depois que a gente fizer todo o estudo, eu te passar uma estratégia, você dá uma treinada aqui na conta demonstrativa e você vê, ó, tá mais ou menos. Aí você vai pra conta real e o seu primeiro objetivo é operar o mês inteiro. E se você chegar empatada ou com prejuízo pequeno, você fala, porra, já dá pra continuar. Pelo menos perder dinheiro eu não tô, porque a primeira regra é não perca dinheiro. E a segunda regra é não perca dinheiro. Então, porque se você conseguir sobreviver no mercado mesmo sem ganhar, você vai estar exposta a oportunidades que vão aparecer. Então, primeira coisa é aprender a estar todo dia no negócio e perder o mínimo possível. Porque uma hora você acerta Ok, uma sequência, pega uma alta e aí faz os 10% talvez em um dia. Que é o, certo. é, que, é o que que as pessoas não entendem aqui no YouTube. As pessoas querem fazer disso aqui uma CLT. A pessoa chega, pô, Del, como que eu faço pra ganhar R$ 100 por dia? Eu falei, de repente você pode trabalhar de diarista nos Estados Unidos e paga bem. A pessoa vai xingar minha mãe. A pessoa quer R$ 100 por dia, diarista que ganha por dia, não é? Aqui nós não faz diária aqui. Aqui a gente procura oportunidade, que pode ou não aparecer todo dia. E a gente não sabe quanto vai ganhar também. Pode ser que Uma apareça uma comparação oportunidade de que $1, pode ser que apareça uma oportunidade de $100. É a oportunidade. A gente não decide quanto vai ganhar, a gente só decide quanto vai perder. eu fiquei pensando agora, é como se todo dia você saísse na rua para procurar um trabalho, aí às vezes você acha, às vezes não, e quando você acha pode ser para ganhar $100 ou R$ 100 ali, ou 50, e aí às vezes do nada você acha alguém que é para ganhar 1.000. Eu estava vendo até um vídeo esses dias que era isso, o pessoal saía todo dia na rua para tentar achar um trabalho freelance, assim, né. É como se estivesse fazendo isso, só que você tá fazendo na sua casa com um gráfico, e aí às vezes você não vai achar nada, e aí ok, porque no dia seguinte às vezes você achou um muito bom. Sim, então, por isso que é difícil criar conteúdo. Eu sinto ainda muita dificuldade de criar conteúdo aqui, filha. E nem posso passar exatamente o que eu faço. E o pessoal fica meio, porra, Del, mas aí você não passa exatamente o que você faz. É porque eu ainda vejo todos os dias a pessoa querendo fazer disso aqui uma CLT, entendeu? Ele quer um patrão que mande o que ele quer fazer e uma certa certeza de que vai ganhar um salário. Isso não existe. No empreendedorismo existe salário? Só depois que o negócio Não, estabilizou. E daí tá e mesmo gerando muito assim, mais. Mas no começo, não. E nem quando a pessoa é estiver sempre a buscando renda vai 5 ser mil, mas ela tem variável. 1 milhão, aí é fácil. Ela vai estar fazendo mais do que os 5 mil e aí dá pra ter uma média, né? É por isso que quando você entra lá nos investimentos de ações, está escrito lá renda variável, é porque ela vai variar todo mês. Mas a pessoa quer o R$ 100 por dia diarista, entendeu? Então é isso, pessoal. É, então, pra mostrar que é possível, Duda, faz tá no 15 minutos aí, né, no Bitcoin. Faz Tá, uma venda aí, vai. uma venda? Baseada em nada aqui, pessoal. Só pra gente ver o número oscilando ali. Então, ela acabou de apertar o botão de vende-se. Tá vendo que no lado inferior direito tem uma barrinha lá escrito lucro. Ali é quanto ela tá ficando positiva e negativa do dinheiro dela. Então tá vendo que ela não tá ficando pobre aqui absurdamente do nada? Porque o Bitcoin não tá caindo do nada ali. Tá caindo, mas razoável. Então, aquela linha tracejada é onde ela comprou o Bitcoin, o preço que ela comprou, não, desculpa, que ela vendeu, né, o Bitcoin. Mais pra frente a gente vai falar como ela vendeu sem ter o Bitcoin. Uma próximos vídeos, por isso que eu falei, a gente tá pulando várias etapas aqui, mas enfim. Aí agora ela pode limitar o prejuízo. Puxa um stop ali, filha. Para o mouse em cima pra gente ver quanto que é esse stop. Às Aqui vezes dá uma bugadinha. Ah, é que não vai aparecer pra mim que você tá com a tela. sim, é menos 1,82. Ó, então, pessoal, menos $1,82. Então, ou seja, a Duda tá arriscando perder nessa operação $1,82. Vai deixar alguém pobre? Não vai. Então, é tranquilo apertar o botão? É, Principalmente se ela tivesse os 10 mil. Mas na conta é. Cent vai ter os 10 mil. E ela vai estar arriscando os mesmos 16 centavos, só que vai ser Cent. Então ela vai viver a mesma experiência dessa conta na conta Cent.
entendeu? Óbvio que o lucro dela vai ser proporcional ao dinheiro dela, mas eu tô falando na parte psicológica, ela vai ver centavos negativos em cima de $10.000. Então isso vai te manter por isso que essa conta é muito boa. Ainda não entenderam essa conta, filha. Principalmente no Porque a começo, pessoa né. fica convertendo: "Ah, Del, mas aí eu tô negativo 10 centavos, mas vou ganhar só 10 centavos de lucro", né. Mas é a mesma ideia que você teria se você tivesse $10.000, entendeu? É só pra você conseguir administrar com mais calma o negócio. Quando você olha lá, igual a Duda, ela não tá desesperada: "Ai, eu preciso fechar isso aqui logo", mesmo que fosse dinheiro real. Por quê? Porque se der É, errado, vai bater no stop de prejuízo ali, que é aquela linha vermelha, já vai automaticamente. Então, mesmo que a Duda desligar o computador, se bater naquela linha vermelha que ela pôs pra cima, vai realizar o prejuízo dela automaticamente. Ela nem precisa ficar vigiando isso aqui. Agora puxa um, um take de lucro aí, com o dobro do que você colocou lá. Coloca $3,50 aí, vai. Pronto. Então ela pronto. colocou agora um limitador de lucro e um limitador de prejuízo. Se o mercado subir, ela vai perder $1,86. Se o mercado cair e tocar na linha de baixo, que está escrito TP no lado esquerdo da tela, se vocês verem, tem um TP e um SL. O TP é take profit, né, que é o take de lucro, e o SL é o stop loss, que é o take de prejuízo. Então, se o mercado cair, ela ganha os $3,50. Se o mercado subir, ela perde $1,86. Então ela já sabe quanto ela vai perder e ganhar dos 10.000 aí. Então não tem como Eu ela não acho que o perder a noite de ideal sono dela. Ela pode dormir agora e deixar isso aí. eu acho que o ideal é você inclusive, antes de clicar ali, aceitar na sua mente: "Eu posso perder tanto". E aí você coloca aquele valor ali, você vai ficar confortável já, você já vai ter aceitado a ideia antes de você clicar, e você fica um pouco mais em paz. Ontem eu estava testando essa conta aqui, eu nem cheguei a comentar com você, aí eu abri aqui a operação e coloquei o stop. Eu comprei e coloquei o stop igual a gente fez aqui agora, coloquei Uhum, tipo de 2 para 4, alguma coisa assim. E aí eu fui no mercado, saí e deixei aqui o computador. Aí, tipo, quando eu cheguei, não tinha fechado ainda, mas aí eu acabei saindo da operação, porque foi só pra mostrar aqui que eu estava aprendendo. Mas, tipo assim, eu saí e fui embora. E aí eu fiquei de boa lá, porque claro que também não é dinheiro de verdade, mas, tipo assim, eh, eu também não queria que diminuísse o tanto que estava aqui, pra gente continuar depois fazendo, né, os testes. uhum. E fiquei tranquila. E, tipo assim, eu acho que é uma ótima ideia isso de você colocar o stop e depois ir fazer outra coisa, porque eu, sinceramente, acho que eu vou me sentir tentada se eu colocar aqui os stop e ficar vendo, porque eu vou querer sair antes da hora, É, não vou ainda esperar o mais quando o negócio dinheiro cresce. Quando o dinheiro fluir. é pouco, isso eu falo recorrentemente na minha live. Quando o dinheiro é pouco, o cara vê ficando $5 positivo, depois ficando $2 positivo, pra depois ir lá no 10 que ele queria. É fácil aguentar isso com pouco. Mas imagina você ver $500 positivo e depois o negócio sair no 0 a 0. Não é fácil, entendeu? Por que que não é fácil? Para algumas pessoas vai ser, para outras não. Porque o cara que é um médico e ganha R$ 25.000 por mês, ele olha pra isso e fala: ou eu quero os 1.000, ou eu perco, ou eu saio no 0 a 0. Porque pra ele não vai ter aquela dor. Ele ganha R$ 25.000 por mês. Um cara assalariado não vai aguentar ver $500 positivo e sair no 0 a 0. Então a sua vida pessoal entra nisso aqui, como tudo. Então, no investimento, o quanto dinheiro você ganha por mês determina o quanto você aguenta. Então, por isso você tem que crescer gradativamente. Não adianta, eu quero ganhar 10.000 por mês, mas eu sou assalariado hoje. É um salto muito grande, você não acha? Né? Com certeza. É a mesma coisa que você pegar um faxineiro que é bom pra caramba e falar, ó, a partir de amanhã você é líder do setor, vai comandar 1.000 pessoas. Ele não vai conseguir. Mesmo que ele seja bom. Agora, se não, ó, vou te dar uma oportunidade na empresa, você vai comandar 3 pessoas. Depois 5. Depois 10. Um dia ele tá lá comandando 1.000. Tudo tem que acontecer de uma forma gradativa, né. É, Por isso entendeu? o ideal é Mas que tem que nem a gente que gente tá já vai fazendo. começar comandando 100 pessoas. Só, desculpa te cortar. Tudo Mas bem. por que que eu sou melhor do que o Antônio que daqui da empresa? Por que que você já deixou ele comandar 100 pessoas e mandou eu comandar 3? Entendeu? Porque o Antônio talvez está no estágio já mais avançado do que eu. O Antônio já tá acostumado a lidar com mais gente e tal, e você não, entendeu? É a Uhum. mesma coisa aqui. Del, por que que você deu aula pra um carinha aí, e eu conversei com ele, e pra ele você falou que ele podia já começar buscando $100 por dia. E pra mim você tá falando pra buscar $1. Eu falei, porque o cara, ele ganha R$ 15.000 por mês, você ganha um salário mínimo. Aí o cara vai achar que eu tô desfazendo dele, Duda. O cara fala, Não, é. pô, mas você acha que eu sou menos que o cara? Financeiramente é. Não é o seu valor pessoal, né. As pessoas têm que entender que você tem que analisar a sua vida e é uma coisa praticamente personalizada, né. Cada caso é um caso.
Mas as pessoas não aceitam isso, entendeu? Então é até É, difícil complicado. passar conteúdo assim, porque se eu abrir uma sala que tenha 20 pessoas, cada pessoa vai ter que ter um gerenciamento diferente da outra, porque cada um tem um dinheiro. Se eu passar um método pra todo mundo, não vai funcionar pra todo mundo. Porque o stop de $100 pra um vai ser tranquilo, mesmo stop de $100 pro outro não vai. Sim. Por isso que quando as pessoas elas estiverem vendo alguma estratégia ou algum método na internet, tem que primeiro pensar, se aquilo faz sentido para a realidade dela antes de decidir seguir aquilo, né. Sim, Tudo é uma questão de se adaptar. sim. Tá. Então agora o próximo passo é o quê? Ó, a última aula que eu passei pra minha filha, lembrando, pessoal, que ela tá começando do zero. "Ah, Del, mas por que que ela tá tomando prejuízo aí e tal, não sei o quê, né?" Porque o pessoal aqui é meio alucinado. Essa primeira aula eu quis mostrar pra ela que dava pra pôr um stop, ela não sabia nada. Então dá pra pôr um limite de prejuízo. Então, ou seja, se subir ali, ela vai tomar um prejuízo de $1,80 e poucos. E outra, ainda tem a parte de você travar no break-even, que é o 0 a 0. Então, se essa operação andasse a favor, ela poderia chegar em algum momento que ela ia travar no 0 a 0, ou seja, ela não perderia mais dinheiro. Se o mercado subisse, ela sairia no 0 a 0, não ganharia nada. E se ele continuasse indo a favor, ela ganharia lá o que ela pretendia no final da história. Então ainda tem a opção de você travar no Inclusive 0 a 0. Então, o próximo vídeo que a gente vai fazer, a gente já vai começar a entrar na ideia de estratégia. O que que é uma estratégia, né? Porque o nome é meio estranho, né? O setup que o pessoal chama. O pessoal fala: qual é o seu setup? Qual que é a sua estratégia? A estratégia, o setup, o nome que as pessoas dão, é o motivador que vai fazer você comprar ou vender. É isso. Qual é o motivo que você vai escolher para entrar, comprado ou vendido? Então você tem que ter um motivo. Ah, eu vou comprar porque eu acho. Não dá. Apesar que muita gente faz isso, mas infelizmente não dá. Então você tem que escolher um motivo para você entrar. Você pode usar um motivo só gráfico, você pode usar um motivo gráfico e informações se for uma empresa da empresa. Então, sei lá, a Apple vai lançar um produto novo no mercado. E aí você analisou a empresa, analisou o produto e aí estudou, viu especialistas falando sobre. E aí você é um consumidora de iPhone, inclusive, então você conhece a marca e você, pô, esse produto vai dar bom. Se esse produto vai dar bom, a empresa vai ganhar mais dinheiro, não vai? Então, sim, provavelmente as ações vão subir. Então, esse pode ser um motivo para você comprar. Uma notícia. Uma notícia é uma estratégia. Tem pessoas que só operam notícia, inclusive, filha. Eu conheci e você uma, pode eu ter mais conheci de uma um. chinesa, inclusive eu cheguei a abrir a conta dela ao vivo. Ela operava só notícia. Então, assim, o dia que. Porque eles soltam, depois eu vou te passar os sites. No site tem a data e o horário das notícias. Então, daqui 15 minutos vai sair uma notícia. Ela operava só a notícia. No dia que não tem notícia, ela não fazia nada. Entendeu? E Hum. se eu não me engano, ela fez $300 mil virar 1 milhão em um ano. Nossa. É. Mas assim, tem como você ter mais de uma estratégia, né. E às vezes, tipo, mais de uma estratégia para tipos diferentes de por exemplo, uma estratégia para ação, uma estratégia para commodity, essas coisas. Sim. Aí você pode também ter uma estratégia gráfica só, que geralmente são usadas por day traders que operam gráficos pequenos. E daí não dá tempo de da notícia fazer um efeito mesmo. Então ele vai usar só a notícia, às vezes, porque sabe que naquele momento vai entrar muita gente interessada em comprar e vender alucinadamente. Então o preço vai Uhum. oscilar rápido no dia de notícia. Mas não dá tempo de você. A notícia é positiva e negativa e isso vai determinar num gráfico de 5 minutos. Não dá tempo nem de digerir a notícia para ir para o lugar certo. Então, o primeiro minuto da notícia, no gráfico pequeno, vai ser o gráfico sem saber para onde vai ir. Pessoas apostando literalmente se vai subir ou cair em cima da notícia. Entendeu? Até que vai passando meia hora da notícia, vai se encaminhando para onde iria ir, se é para alto ou para baixo. Então, o cara que vai operar a notícia, ele geralmente vai operar um gráfico um pouco maior, entendeu? Ele quer Certo. que ele E quer ele consequentemente, são pessoas com um pouco mais de dinheiro com também. mais dinheiro, entendeu? Mas aí você pode usar então só o gráfico, que daí você vai encontrar padrões gráficos. Aí você tá vendo que nesse gráfico seu, do último fundo aí, põe o mouse em cima do último fundo. Aí, Aqui. aí, tá. Tá vendo que o gráfico subiu, vai até o último topinho dessa subida aí. Aí, subiu, depois ele caiu, aí subiu de novo, aí caiu meio lateralizado, mas caiu. E aí foi lá no pico, lá em cima, no topo. Então você viu que tem um padrão aí, que é um zigue-zague pra cima. Então, em cima desse zigue-zague pra cima, você tá entendendo que o gráfico tá subindo. Você vai comprar quando estiver no topo do zigue-zague ou quando ele estiver caindo pra você poder pegar a nova continuidade.
Eu acho que quanto mais perto ele tiver desse aqui, né, é melhor pra comprar. Não, sim, mas você entende que ele tá subindo, dificilmente ele vai voltar aí nesse fundo no curto prazo, as velas são de 15 minutos. Então se você estiver esperando chegar lá, talvez não chegue. Então, Aham. qual que é o próximo provável ponto de compra? Seria quando esse mercado começasse a cair, geralmente mais ou menos 50% da última alta. Depois eu vou explicar a teoria por trás disso. Então, é que, sinceramente, conforme a gente vai conversando e você vai me fazendo perguntas, eu percebo cada vez mais que eu tenho uma cabeça de operar no longo prazo, sabe. Não um longo prazo tão longo, mas, tipo assim, pelo menos 1 hora, algo assim. Isso é o que eu tô falando, assim, que eu tô observando em mim, conforme a gente vai fazendo as coisas aqui, eu percebo que a minha mente tá sempre voltada pra algo num longo prazo, até porque eu me considero meio lentinha, né, Sim. pra acompanhar, assim, essa movimentação muito rápida. É, nem tanto que o Então 15 minutos pra você seria um tempo gráfico razoável, que não é tão caro, dá pra operar com pouco dinheiro, né, então sim. dá tempo de pensar, ó, 15 minutos aqui, ó o tempo que nós estamos aqui. Eu acho que dá um tempo bom de pensar, porque eu fiquei tranquila até fazendo aqui no de 15 minutos. Sim. Então, Mas eu não aí consigo nem eu imaginar vou o de 1 tentar minuto, eu nossa. vou mostrar aqui na minha tela, ó, a minha tela tá aí agora. É o mesmo gráfico, 15 minutos. O que eu queria te falar de padrão é o seguinte, ó, que a primeira ideia de estratégia que eu vou te passar é identificar algum padrão. Você tá vendo que o mercado ele subiu, caiu, né. Enquanto ele não rompeu esse topo aqui, ó, eu vou considerar que não fez um topo novo ainda. Então eu não vou marcar aqui, ó, e marcar aqui, ó. Eu só vou marcar um novo topo quando romper esse topo. Na minha marcação, pessoal, mas no livro tal, eu vou falar como eu marco, beleza? Pra mim aqui, aqui e o próximo topo é aqui, ó. Por que que eu pulei isso aqui? Porque meio que essa bagunça aqui tá inclusa dentro dessa queda aqui ainda. Não conseguiu sair daqui, ó. Ficou claro isso ou não? Sim, ficou um intermediário aí que, tipo, não significou nada, mas no fim decidiu ir pra cima, né. É, então eu vou considerar que fez um topo novo após romper esse topo anterior aqui de verdade. Uhum. Então a minha marcação, como aqui foi uma indecisão do mercado, então eu vou desconsiderar isso aqui, que isso daqui faz parte disso aqui ainda, ó. Uhum. Entendeu? Então vamos lá agora. Então, recapitulando. Eu tenho topo, eu tenho fundo e eu tenho topão lá. Você concorda que aqui a gente tem um padrão do quê? O mercado subiu, ele caiu mais ou menos 50% dessa alta, não caiu? Pra depois subir? Sim, Ah, e agora ele subiu de novo. Se for seguir a mesma regra aqui de trás, mais ou menos eu vou estar procurando uma compra mais ou menos aqui, ó, 50%. Concorda comigo? Se for seguir o mesmo padrão, ó. sim. Entendeu? Então eu posso criar uma estratégia em cima disso, inclusive, que é o quê? Que no mercado a gente chama de linha de tendência. Que eu tenho um fundo, dois fundos. Após eu ter dois fundos, eu traço uma linha e ele vai me dar um provável terceiro fundo. Que é uma Hum. estratégia, inclusive, que foi uma das primeiras que eu criei, que é o 1, 2, 3. Sim, você chegou a comentar até sobre ela na outra live, eu É. acho. Então tá vendo aqui, ó, eu marquei um fundo, aí o mercado subiu, 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 aí agora eu preciso de um segundo fundo para traçar a linha. Aí ele bateu, aí quando fechou essa vela verde, me confirmou que aqui era um fundo agora, né. Uhum. Aí eu pego uma linha e traço. Eu quero tentar acertar onde é o próximo fundo para me comprar. Aí tá vendo que o mercado subiu e onde ele bateu exatamente? No fundo. Então, é muita coincidência ele bater exatamente na terceira vez nesse ponto e você pode ver que ele tentou cair. Mas absurdamente o preço subiu e fechou verde, essa vela que era vermelha. Então toda vez que bater a terceira vez na linha, Del, é só comprar que eu vou ficar rico? Não. Você precisa de que quando chegar lá, o preço mostre que ele reagiu. O que é reagir? Essa vela era vermelha e ela fechou verde. Então você tá vendo que tentaram romper, mas entrou uma força compradora absurda. Então aqui me mostra que realmente aqui é uma região importante. Alguém, investidores com muito dinheiro, empurrar esse preço para cima justamente aqui. E aí você vai fazer o quê? Você vai pôr sua compra aqui, o stop aqui e vai jogar lá o do risco retorno 2 para 1. Então a primeira estratégia que eu ensino é essa. É uma estratégia seguidora de tendência. Por quê? Porque você precisa que o mercado esteja indo para uma tendência. Então se o mercado estiver meio lateral, você não vai aplicar, não adianta marcar 3 linhas aqui, porque o mercado tá lateral, óbvio que ele vai ficar muito tempo preso aqui. Então, tá vendo que isso é uma estratégia, porque eu identifiquei que o mercado tinha um padrão. Sim. Né. Então agora se eu for fazer isso numa escala maior, eu vou traçar a linha aqui assim, ó, por exemplo. Então eu vou estar mais ou menos aqui esperando. Mas bateu aqui, eu compro não. Tem que bater aqui e eu ver que aqui houve o que a gente chama de briga. O preço tenta cair, volta a subir e a gente vê que realmente aqui é um ponto que estão interessado ou que caia de uma vez ou que suba.
Então dá pra ver aí nesse gráfico que a briga tá feia. Tá feio aqui nesse ponto, entendeu? Foi feia aí nesse meio, entendeu? Sim. Então, qual que é o problema também do pessoal de seguir? Se eu definir que a minha estratégia é só quando bater nessa linha, e eu chego aqui e o gráfico é de 15 minutos, você concorda comigo que para ele chegar até a linha vai demorar no mínimo umas 2 horas? Ó, no olho aqui. Cada barra demora 15 minutos. Sim. Então, essa é a dificuldade até de fazer live. Eu abro a live e o pessoal tá ansioso pra assistir o quê na live? Que eu perca ou ganhe dinheiro ao vivo, não é? Os resultados aí Tá, mas se minha acontecendo. estratégia for essa aqui no 15 minutos, e eu abro a live e falo, ó, pessoal, hoje vamos fazer a live aqui, e só que é o seguinte, ó, vai demorar, se tudo se manter como tá aí, vai demorar umas 2 horas pra chegar aqui. Então hoje, pessoal, infelizmente, na live não vai ter operações. A gente vai falar um pouco de teoria, estudar outros ativos. As pessoas vão começar a ir embora da live automaticamente. Não, Del, mas não dá pra vender aí? Pô, Del, mas eu acho que vai subir. E cara, bateu na linha? Não, não faz nada. Então as pessoas têm dificuldade em seguir uma estratégia à risca. A sua estratégia manda fazer o quê? Quando bater na linha. Bateu na linha? Não, não faz nada. E se essa vela não bater hoje? Não vai abrir ordem. Então não tem como ser diarista. Não é eu que decido se vai dar dinheiro hoje. É o gráfico e a estratégia que eu escolhi. Então hoje talvez eu não vou fazer diária, eu não vou lavar banheiro, pô. E aí o que acaba com tudo é a ansiedade, né? É Nesse ansiedade, caso aí. porque o cara ele quer trabalhar, porque o cara que é de CLT, eu também era, ele quer agir. E eu falo que essa profissão aqui, ficar rico é aprender a viver no ócio. Pai, você não quer ser vagabundo? Mas você não aguenta meia hora de vagabundagem, pô. Vagabundagem é ficar 2 horas olhando pro teto, pô. Quer ser vagabundo? Então, até pra ser vagabundo tem que ser bom. Porque o cara tem que saber fazer o criativo ócio, né? Igual eu, às vezes, que nem, às vezes eu chego aqui, abro o gráfico e eu tenho estratégias desse modelo, filha, no 15 minutos. Então, eu fico aqui, ó, aí na outra tela eu tô jogando um jogo online, eu tô batendo papo no WhatsApp, eu tô tocando o violãozinho que tá aqui do lado, eu tô editando vídeo pro canal do YouTube e o gráfico tá aí. A hora que bater na linha, eu paro o que eu tô fazendo e vou lá e fico esperando a vela bater lá e ver o que acontece. Se não bater, Hum, eu vou continuar minha vagabundagem, entendeu? As pessoas têm entendi. dificuldade em entender isso. Então, se você escolher uma estratégia, enquanto não acontecer, você não vai apertar o botão, pô. Inclusive, entrou agora no chat aí o nome do cara é Paciência, ó. Coincidência, hein? Então, mas é que o pessoal tem aquela ideia de adrenalina. Não, mas, pô, mas. Aí ele cria um monte de estratégia pra ele ser obrigado a ficar apertando o botão toda hora. Então ele, não, mas. E num minuto? Aí o cara fica aqui, ó. Ele fica aqui, filho, ó. E troca por 1 minuto, e troca por 4 horas, e troca por meia hora, e troca por 1 minuto de novo. Por quê? Porque ele quer trabalhar. Então você não tá preparado pra viver a vida de rico, pô. Você não quer viver vida de vagabundo? Vida de vagabundo é o seguinte, sua estratégia é qual? É que em 15 minutos? Vai esperar bater aqui? Acabou. Ah, ó, a minha tabela tá aqui ainda, tá rolando. A gente tá aqui conversando esse tempo todo e a tabela tá aqui rolando. Ó, e eu tô fingindo que nem tá acontecendo nada. Sim. Então, por quê? Ah, Del, mas não daria. Já que você falou que provavelmente o preço vai bater nessa linha, porque pela lógica, pela lógica que o gráfico mostrou, a lógica seria isso, não é? Então não dá pra vender aí, não? Até ir lá? É, as pessoas ficam perguntando. Não, mas não dá pra vender até ir lá? Você tem uma estratégia testada de que. Então agora eu vou operar o que a gente chama de contra-tendência. A tendência não é de alta aqui? Uhum, Você pode criar uma estratégia de contra-tendência. Então tá, nessa ideia do Dell, eu vou ser o operador que vou operar a volta na linha. E aí você vai ter que uhum. testar e se criar como você vai entrar pra ir voltar pra linha. É, porque assim, como que você vai adivinhar onde chegou o topo para você comprar e pegar a descida? Ok, quando chegou ali naquele topo na velinha verde, a gente podia ter vendido na segunda, depois que fechou a segunda velinha vermelha, né? Mas mesmo assim, tipo, vai que o negócio volta de novo para cima, É. né? Por mais Não, que tem, exista um tem padrão, forma. às vezes Então, ele mais pra se frente a gente quebra. vai falar sobre. Tem formas de como você teoricamente calcular uma probabilidade de topo, como tem a probabilidade do fundo, entendeu? Sim, eu não sei nada disso ainda. É, então. Não é errado o que o cara quer fazer aqui. Só que o cara tem que ter uma estratégia criada só pra isso. A minha estratégia é comprar aqui. Aí tem alguém Uhum, que ele é bom em fazer essa venda aqui de contra-tendência. E aí ele tá ganhando sim, dinheiro na queda e depois que ele sair da dele, eu vou entrar na minha na compra. E cada um na sua. O problema é que você quer ser bom em tudo? entendo. O cara não Então, sabe tipo assim, nenhuma estratégia, ele quer duas, por quê? Pra alimentar o vício, pra apertar toda hora, pra ficar na adrenalina do negócio, entendeu? e muitas vezes, na verdade, é mais pela vontade de fazer 10 milhões num dia. Também, também. Ele pensa, pô, se eu fizer.
5 operações por dia e $1 em cada uma, eu ganho $5. Se eu só fizer uma por dia, eu ganho $1. Entendeu? É a ideia do CLTzão mesmo. O cara quer trabalhar, pô. Aqui é Só que lugar de aí vagabundo. só que aí é você buscando a oportunidade, entendeu? Só que nesse caso, geralmente é quase a oportunidade que vem até você, né. Tipo assim, Sim. você não escolhe a hora que vai acontecer, você não consegue fazer, É, forçar não é ela. você que decide, igual o pessoal fala. Eu não opero assim. Tem gente que opera, filho. Então eu vou falar como eu faço. Pra mim, Uhum. não, as oportunidades aparecem, eu não sei que hora. Eu não tenho horário fixo. O pessoal, Del, que hora você opera? Não sei. Eu abro o gráfico, eu abro a minha loja de sapato, eu não sei que hora o cliente vai entrar, né? O meu negócio Sim. aqui é o day trade. Quando eu abro o gráfico, eu abri minha empresa. Que hora a oportunidade vai passar aqui? Não vou saber, pode ser 3 horas da tarde, 4 horas, meio-dia, 5 horas, não sei que hora vai Mas o aparecer. povo quer ir lá na rua e puxar as pessoas pra dentro da loja. Escala é o quê? É um negócio que se retroalimenta e vai ganhando mais escala, né? Então, como que eu faço escala no day trade? Eu começo com um stop de 1 centavo. Aí eu faço isso 100 vezes. Dá 100 vezes, 70 vezes deu certo. Aí agora eu começo o stop de 2 centavos. Faço isso mais umas 30, 40 vezes. Deu certo? Deu. Stop de 4 centavos. Até uma hora eu tá com stop de $10 pra ganhar 20. A pessoa não quer começar com esse stop de 1 centavo. Ela quer começar ganhando $10 por dia no primeiro dia. Não vai acontecer, né. Não vai, mas não sei porque as pessoas insistem em acreditar que vai. Porque todo mundo tem um amigo imaginário que ele fala: "Ah, eu tenho um amigo que ficou rico com $10." Esse amigo nunca tem Instagram, ele não vai nas lives, ele não vai em grupo do WhatsApp. Eu tento Ele se escondeu na a toca. pensar que todo mundo cria esse amigo imaginário pra forçar alguém a ensinar o segredo pra ela, que ela acha que tem o segredo, né. Então é Cara, basicamente isso, filha, que eu queria te passar um pouco, beleza? Então, qual que é o próximo passo que a gente tem que fazer aí? Que vai ser os vídeos, né? Depositando o seu primeiro depósito, a gente vai criar um plano de objetivo financeiro primeiro. O que que é objetivo financeiro? Do ponto A pro ponto B. Então, eu vou começar com $100. Então, qual que é o meu objetivo pro primeiro mês, pro segundo, pro terceiro, pro quarto, entendeu? Eu vou fazer saque, eu não vou, pra deixar a conta crescer. Eu vou pôr aporte, eu não vou deixar a conta crescer sem aporte. Tudo isso, né, vai ter que montar um plano de ação. E daí, quando você abrir a plataforma todo dia, você tem um plano pra seguir. Pô, eu tenho que começar o dia 1 do mês aqui e tenho que tentar chegar numa média. Não é uma média. É igual o empresário, ele não quer ganhar um valor X, ele tem que ganhar uma média ali pra empresa continuar crescendo. Então é uma média que a gente vai pôr pra gente tentar perseguir. Até pra gente dividir quanto a gente tem que tentar ganhar por dia, né? Então a gente vai criar esse primeiro, que é o plano financeiro. Depois a gente vai criar o plano de trading. O que que é o plano de trading? Em cima do plano financeiro, quanto que eu tenho que ganhar no mês e dividir isso por 20 dias, ou o tanto de dia que você for operar, a gente vai determinar o quanto de risco e o quanto de lucro. Então, se o meu risco é só $10 e o meu operacional, então não é eu que vou decidir quanto eu vou tomar de stop, é o meu operacional. Meu operacional tem 5.000 pontos. 5.000 pontos com o lote mínimo dá $5, um exemplo. Então, meu operacional determinou quanto que era o meu stop. Tá, esse stop de $5 cabe lá no meu plano financeiro? Eu posso perder $5 para tentar ganhar 10? Não dá. Só quando eu tiver no terceiro mês. Então, ou eu vou ter que reduzir o tempo gráfico, de reduzir o coisa, adaptar, ou procurar um outro ativo que atenda, para não fugir do plano sim, financeiro e nem do plano de trading. Então, um plano de trading você já vai determinar tudo antes. Eu só vou comprar se acontecer isso, o meu stop é esse, por cento da conta. Aqui é o motivo, que é a estratégia, motivo que eu vou abrir a ordem, a porcentagem que eu vou tentar ganhar e arriscar, entendeu? E quanto que eu vou tentar por dia, né? Ou seja, eu vou ter uma média de operações, eu só vou abrir 3 operações por dia. Se eu perder 2 seguidas, eu paro, né? Então, o quanto que eu vou aceitar perder, a perda máxima do dia, né? E daí eu vou ter que sim. parar, Então, né? é basicamente todo um plano de ação do que eu vou querer fazer nessa jornada aqui. Ó, enquanto a gente tava conversando, ó, a operação da Duda que tá no 15 minutos aí, ó, swingueira, é porque quem faz operação um pouco mais longa, o pessoal chama de swinger trader, né? Swing trade. São operações que podem durar mais de um dia, entendeu? Que nem, ó, a Duda, ela pôde ir cagar, ela pôde fazer comida, e o trade tá enrolando. É. O iniciante tinha que começar pelo swing trade. Só que como ele tem pouco dinheiro, ele vai demorar 5 horas pra ganhar $1. Eu entendo isso, filha. Porque se essa Uhum. operação aí, o lucro for de $2,
e demorar 3 horas, a pessoa vai demorar 3 horas pra ganhar $2. Na cabeça dela, ela fala, pô, 3 horas de trabalho pra ganhar $2? Mas ela é o estagiário aqui ainda. Quando ela for profissional, ela vai ter mais dinheiro, porque já vai ter crescido o dinheiro. Então, essas 3 horas ela vai ganhar $100. Já começa a valer a pena. Mas ela não Sim. quer ser estagiário primeiro. Ela já quer virar dono já. Já quer chegar CEO, né? Pois é, a minha operação tá aí, tem o quê? Acho que tem umas 3 barrinhas, né, que eu comprei ela. Uhum. E tá aí parada na mesma coisa. Tá aí de boa. Chega uma hora que ficou lá com bem Depois, então, negativo, mais pra frente que você vai pegar o negócio tá mais velocidade, porque é o suave. seguinte, o que você faz nesse tempo grande, meio que você consegue meio que fazer no pequeno. Porque o gráfico vai subir, o padrão vai ser meio que igual, que é o que a gente chama de fractal. Os movimentos vão se repetir em escala menores, não é? Então, só que aqui você tem mais tempo pra ver se realmente bateu na linha, se realmente subiu. E lá não, lá é no piscou o olho e perdeu. Um Sim. minuto, né? 5 minutos. Então, eu acho que mesmo que a pessoa vá pra um tempo gráfico menor depois, é melhor ela começar com 15 minutos, pelo menos. Depois ela vai Porque descendo ela gradativamente. Porque o olho dela já tá treinado, ela já tá com velocidade. Porque ela viu a mesma coisa que vai acontecer lá, acontecer de uma maneira mais lenta. Aí ela acostumou a entender como é de uma maneira mais lenta para depois ela aplicar isso numa velocidade maior. E ela já tá treinada também. Então o ideal seria começar com um tempo maior e ir descendo depois. As pessoas fazem o contrário. Elas começam com um tempo menor na esperança de ganhar dinheiro rápido, pra depois, com dinheiro grande, ela for pro tempo gráfico maior. Ela faz o inverso. Ela começa na Fórmula 1 pra depois dirigir kart. Faz sentido, pô. Aí às vezes morre lá, né? Porque vai, tipo assim, tentar fazer no dinheiro rápido, perde todo o dinheiro, não consegue nem chegar lá no. Igual o lance de porcentagem, já pra gente finalizar, que essa conta aqui é uma conta pública que opera ao vivo aqui, né? Eu abro muita ordem offline, óbvio. Igual eu falei, eu não sei a hora que vai dar as operações, né? Essa conta eu depositei $387 e ela tá com 330, ou seja, falta $50 pra me dobrar o capital, dobrar 100%. Essa conta eu depositei ela no dia 15/5 ali, acho que foi o primeiro depósito. Então essa conta vai fazer 3 meses agora essa semana, não vai? Então eu fiz 100% do capital em 3 meses. É surreal, mas quem assiste minha live e vê eu falando isso, dá risada na minha cara. Me trata como se eu fosse um merda. Por quê? Porque, mas 100%, mas não ficou rico, né? Gente. Mas aí, depois eu posso depositar 3, ó, no depositei 387, aí eu fiquei 3 meses aqui e fiz 100%. Aí depois eu posso fazer um depósito de 3.800 e pouco. E tento repetir. Depois eu chego nos 38 mil de verdade. Mas eu tive que começar lá nos 300, porra. Sim, ninguém pula do degrau 1 pro topo da escada, gente. Então é maluquice isso aqui, entendeu? Igual eu falei, pra fazer 1% ao dia, que já é agressivo, na minha opinião, né? Porque se você vai buscar 1% ao dia, colocando os dias que vai dar ruim, mais ou menos você faz 10%. Porque 1% ao dia dá 20. Mas aí vai ter o dia que vai dar errado, então pelo outro, 10%. Tá ótimo, é isso. 1% ao dia nem vai doer. Se você tiver $100, o dia que der ruim, você perdeu $1. Porque você vai abrir 2 operações com stop 50 centavos. É isso. Aí se você quiser ir já, filha, pode ir, tá? Obrigado Não, aí. beleza. Eu que agradeço.